O tema da nossa live hoje é explicando um pouquinho sobre a bateria de teste psicomotora do Fonseca. Essa bateria de teste, ela é fundamental para que a gente possa avaliar nossos alunos. Então, boa noite para todo mundo, né? Sejam bem-vindos. O que é a bateria psicomotora do Fonseca, certo? Ela é muito utilizada, ela é utilizada na educação física escolar, ela é utilizada por profissionais, pelos psicopedagogos, ela também é utilizada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, porque elas vão traçar, através dos testes dela, nós vamos poder traçar o perfil psicomotor do nosso aluno. Daí vocês podem me perguntar assim, qual a importância de traçar o perfil psicomotor de uma criança? Então, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, né, eu queria colocar para vocês o seguinte. Nós temos como profissionais de educação física que tá lembrando sempre que nós, para sermos valorizados, nós precisamos de ter e demonstrar conhecimentos científicos. Por isso é importante o estudo, por isso é importante os cursos, por isso é importante a gente estar na prática, atuando na prática, para que nós possamos desempenhar nossos papéis com segurança e com propriedade. É claro que a credibilidade ela vem de uma série de fatores. Esse conjunto de fatores, ele tem como primeira coisa o conhecimento científico sobre aquilo que nós estamos falando e sobre aquilo que nós estamos explicando. Por isso que a gente diz da importância de você preparar a sua aula. Porque quando você prepara a sua aula, o que você faz? Você está estudando. Estudar, você busca conhecimento científico e automaticamente, todos nós fazendo esse movimento, nós vamos ajudar na valorização do profissional de educação física e na valorização de cada um de nós propriamente ditos, né? E então nós vamos começar o nosso assunto. Primeiro o seguinte, o que é a bateria de testes psicomotores do Fonseca? Essa bateria de testes, ela é composta por 20 avaliações. Essas avaliações, quem elaborou foi o Vitor da Fonseca, que foi um catedrático renomado de desenvolvimento motor da Universidade Técnica de Lisboa, infelizmente hoje falecido, mas ele trabalhou nos casos clínicos dele, ele foi testando as crianças por quase 20 anos. E à medida que ele ia testando essas crianças, ele ia validando os testes dele a cada grupo ou a cada criança individualmente que ele testava. Com isso, ele compilou essas avaliações e em 1985 ele lançou um livro com o protocolo de todos esses testes. O livro é Manual de Observação Psicomotora do Fonseca. Esse livro foi assim, foi muito vendido, muito utilizado por todos nós, ainda hoje, e nele está descrito os protocolos de cada teste e o que ele indica, tanto para testar, para executar, né, quanto materiais, o tempo, a faixa etária e tudo mais. Ali é uma verdadeira Bíblia.
Então, dali, tem vários autores que se referem a ele em seus livros ou em seus trabalhos e artigos científicos para que possam sustentar e validar o que eles estão fazendo. Então, vamos lá. Essa bateria, como eu disse, ela é composta por 20 avaliações. Ela deve demorar de 30 a 40 minutos para você testar cada criança, sendo que antes você precisa treinar bem, para que a criança não repita os testes, que a partir do momento que ela repetiu, ela já está aprendendo alguma coisa. Então, o resultado já é diferente da primeira vez. Então, o que nós temos que fazer? Treinar, pegar os testes, os protocolos, ler esses protocolos na íntegra, treinar com alguma criança ou algum grupo de crianças e só depois que nós devemos aplicar naquela criança que nós queremos diagnosticar o perfil psicomotor dela. Isso que eu estou dizendo aqui é fundamental, porque se você chegar para aplicar a avaliação direto na criança que você tem como objetivo aplicar e chegar lá você errar na aplicação do teste, a criança acaba repetindo e no que ela repete, ela já aprendeu um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa é você estudar bem. Treina com seu irmão, treina com seu pai, treina com alguém, com seu filho, treina com alguém, ou até com uma criança aleatoriamente. Mas a criança que é alvo do seu teste, você só vai fazer a partir do momento que você aprendeu. Porque senão também você vai demorar muito. Porque você vai elaborar e vai aplicar os 20 testes. É claro que você nem sempre tem que aplicar os 20. Porque se você quiser testar lateralidade e dominância lateral, você vai aplicar só o de lateralidade. Se você quiser aplicar e descobrir a estruturação espaço-temporal, você vai aplicar só aquele teste específico. Mas o legal é que a gente, ao começar a trabalhar com as crianças, que a gente aplique a bateria de teste. Porque você vai aplicar hoje, que você está começando a trabalhar com elas, vai desenvolver todo um programa psicomotor e depois você vai aplicar posteriormente para ver o resultado do programa que você elaborou, que você preparou, para ver se ele surtiu efeito. Para depois você fazer as correções necessárias nele. Certo? Bom, então, segunda coisa. Essa bateria, ela não serve para diagnosticar lesões neurológicas. Ela não serve. Ela vai servir para quê? Para diagnosticar problemas na aprendizagem motora. E aí, o que você vai fazer com esses resultados? Lá também vai direcionar vocês como vocês vão tratar os dados. E esses resultados é para quê? Como a bateria, a aplicação dela, vai determinar potencialidades e fragilidades da criança, você vai poder intervir nas fragilidades. Você vai poder preparar programas específicos para tratar essas fragilidades que a criança está preparando, tá apresentando. Outra coisa também é que você vamos supor, a faixa etária que o autor orienta que seja usada é na faixa etária de 4 a 12 anos. Mas isso é para você detectar se a educação, se a estimulação psicomotora que a criança passou por ela foi feita de forma proficiente.
Porque quando não houve estimulação psicomotora, nós vamos precisar de uma reeducação. Então, o que que você faz? Você aplica a bateria de teste. Então, vamos supor que você vai trabalhar com pessoas da terceira idade. Você aplica a bateria de testes. Por quê? Porque ela vai sinalizar para vocês todos os elementos psicomotores que aquela pessoa precisa de um processo de reeducação. Então, quando você acha, por ele indicar que é de 4 a 12 anos, não quer dizer que depois dessa faixa etária você não possa usar. Pode usar. Só que tem que você já vai usar com o objetivo de reeducação. Porque como os elementos psicomotores, eles se constroem através da estimulação de 3 anos, vamos dizer assim, na verdade é desde a barriga da mãe, até numa média de 12 anos, 10, 12 anos de idade, quando você intervém nessa fase, é mais fácil da criança adquirir. Porque a partir dessa fase, nós já falamos em outras lives, o que acontece? O processo vai ser de reeducação psicomotora. Então, eu quero salientar para vocês que os materiais são muito simples, o tempo que você gasta não é muito, contanto que você tenha treinado. Ele não é muito. Os resultados, quando você trabalhou, aplicou o teste direitinho, com protocolo organizado e bem sabidinho, se você aplicou nessa criança, o resultado é muito bom. E ele vai servir de base para quê? Para você elaborar esse seu programa motor. Ou seja, para você elaborar a aula que você quer dar. Normalmente, vamos dizer assim, nós já orientamos muitos trabalhos de final de curso em que as pessoas faziam intervenções, por exemplo, por 3 meses, outros por 2 meses. Vamos supor que você queira trabalhar equilíbrio. Então, você aplica o teste, prepara a intervenção voltada para o desenvolvimento do equilíbrio e ao final desses 2 meses de intervenção ou 3 meses de intervenção, você aplica o teste novamente. Ou seja, é pré-teste e pós-teste. E no meio disso tem o quê? Um programa psicomotor que você elaborou dia após dia para essa criança desenvolver nesse elemento específico psicomotor. Agora, quando você trabalha com uma turma maior, né, que você não sabe como que é o desenvolvimento dela, o ideal é que você aplique a bateria toda. Lembrando que, quais são os elementos psicomotores? Então, lá você vai perceber que os protocolos têm pratonicidade, praxia motora grossa, praxia motora fina, equilibração, lateralização, esquema corporal e noção de corpo, estruturação espacial, estruturação temporal. E você pode criar também as de percepção, que vai ser importante para você saber o nível de desenvolvimento dos órgãos do sentido dessas crianças. Então, com isso, você vai fazer um trabalho mais eficiente. Quando for no próximo, daqui a 6 meses, você pode aplicar novamente. Ao final do ano, se você está trabalhando anualmente com essa criança, ao final do ano, você pode aplicar esses testes novamente. Por quê? Porque, inclusive, o que a gente ouve muito, pessoal reclamando, nas escolas especialmente, né? É que, como os professores, há um rodízio muito grande de professor, quando, por exemplo, eu chego o ano que vem, muda o professor do ano anterior. Eles não têm nada, registro nenhum sobre aquela criança. Então, às vezes, eles começam do zero novamente. Esse trabalho também
ele dá uma falta de credibilidade no profissional de educação física. Ou seja, o professor que entra, ele fala assim: quem são essas crianças? Quem são meus alunos? O que eles sabem? Qual o processo de estimulação que eles já vivenciaram? Quando pergunta a direção da escola, ninguém sabe. Se você quiser saber, ou você tem que ligar para o professor, entrar em contato com ele para saber o que foi feito, ou você tem que partir do nada. É mais um fator desencadeante de uma falta de credibilidade no profissional. Então, o que é importante aqui? É você deixar registrado o seu trabalho. Você entrou no começo do ano, aplicou a bateria de testes, né? Só para alinhavar aqui, gente. Nós estamos falando aqui, informando sobre a bateria de testes psicomotora do Fonseca. Então, olha só, você entrou no começo do ano, aplicou a bateria de testes, observou, compilou todos os dados e chegou a uma conclusão. Registra tudo isso. Prepare o seu programa. O que você vai fazer com o que você encontrou? Lembrando que as dificuldades elas serão o ponto chave para você intervir. As fragilidades. Agora, as potencialidades, você não pode deixar de intervir também nelas. Por quê? Porque na faixa etária sensível, nós temos que trabalhar todos os elementos psicomotores. Então, nós vamos trabalhar em prol de potencialidades que a criança possui e de fragilidades. E aí eu lembro a vocês que se você preparou programa, planos de aula, vamos dizer, para 3 meses, ao final, ou no primeiro semestre, como nas escolas trabalha por semestre, vamos dizer assim, né? Você vai trabalhar o primeiro semestre todo com aqueles programas, com o programa que você elaborou. Lembrando de não ficar repetindo coisa demais. Eu não estou dizendo que é para você não repetir, por exemplo, você vai elaborar X aulas para equilíbrio. Não fica repetindo a mesma aula. Prepare inúmeras aulas com atividades diferentes para trabalhar o equilíbrio. Você está preparando agora para trabalhar lateralização, dominância lateral. Prepare várias aulas. E também a variabilidade de movimentos, ela é fundamental. Senão a criança também tem um desinteresse muito grande. E ao final desse tempo que você fez a previsão, que seja 2 meses, que seja 3 meses, que seja 4 meses, se você não estiver preparando coisas diferenciadas, se não tiver uma variabilidade motora muito grande, a sua resposta não vai ser muito boa. Ao final desse tempo, aplique o teste. Compile novamente os dados. Para quê? Para ver se o programa que você preparou, se ele está surtindo efeito. Bom, preparou? Faça, compile os dados novamente. Prepare tudo direitinho. Observe se houve ganho. Onde houve ganho? Qual a criança que não teve ganho? Qual a criança que o processo dela foi muito diferente das demais? Por que será que se eu trabalho... Nós sabemos que cada um é um, que nós somos iguais, mas nós somos muito diferentes.
Então, por que que eu preparei o mesmo programa de estimulação e ele atendeu a uns e não atendeu, por exemplo, a dois, três? Atingiu uma maioria. O que essa criança, esse um, dois, o que aconteceu com eles? Por quê? Porque eu vou precisar de avançar, de preparar novo programa de estimulação para que dar um contínuo para aqueles que ganharam e também, paralelo, trabalhar com os ganhos não foram muito satisfatórios. É fácil? Não. Nós trabalhamos com muitas crianças e sabemos que não é fácil. Com o tempo, a gente vai descobrindo as facetas de cada criança e como lidar com elas. E com o tempo também nós vamos descobrindo como manejar uma turma que tem crianças muito, motoramente falando, muito boas e tem crianças com nível motor inicial muito aquém. E nós vamos ter que lidar com aquilo. Assim como o professor da sala de aula lida com o professor bom, com o aluno bom e com o aluno ruim. Nós não podemos tirar da nossa sala. Então, o que nós temos que fazer? Detectou que ali naquela turma nós temos alunos que têm um nível motor inicial bem avançado. Se esses não estão precisando da estimulação como aquele outro grupo, vamos colocar esse grupinho a nos ajudar. Eles ajudam com a maior tranquilidade e satisfação. E outra coisa, quando eles ajudam, é muito importante vocês pensarem que a gente está trabalhando aquele grande jargão da psicomotricidade, que ela trabalha componente cognitivo, afetivo e motor. O afetivo é esse. É quando você, um deles, né? Um dos objetivos afetivos pode ser o quê? Você pedir ao seu aluno para ele ajudar aquele que está com dificuldade. Então, você pegou aquele grupo que está com dificuldade, né? Ele vai ser auxiliado pelo grupo que já está, que você percebe que o nível motor inicial é menor, é melhor. Vai diminuir a indisciplina e vai ser mais fácil de você lidar com esse problema. Como que você faz com isso aí quando você está numa academia? Você está trabalhando, por exemplo, personal, tem 2, 3 pessoas às vezes ao mesmo tempo. Porque tem muitos personagens que não trabalham com uma única pessoa ao mesmo tempo. Você está trabalhando com 2 pessoas. Então, você vê que um já está bem avançado e o outro está bem iniciante. Você não pode fazer o mesmo trabalho. Então, o que você vai fazer? Para o que está mais, mais no início, você vai o quê? Vai modificar o tipo de atividade. A gente fala assim, vai reduzir. Para quê? Para que ele possa sentir que ele está tendo ganho. Ele não pode se comparar com o outro, nem você comparar ele com o outro. Ele tem que sentir que está tendo ganho dentro das perspectivas dele. Bom, então vamos voltar na bateria de testes. Sempre que nós aplicamos testes, antes, preparamos programas, certo? De estimulação ou de reeducação. E aplicamos posteriormente e compilamos os dados e comparamos, nós temos registro da situação de cada aluno.
Amanhã você precisa de uma licença, você precisa, às vezes, de um afastamento porque vai viajar, ou você mudou de local, mas a pessoa continua lá, ou na escola, ou na academia, onde for. O que tem de registro daquele aluno? Nós não podemos dar margem para o que vem depois, dizer assim, fulano não deixou registro de nada para mim. Aí quando você começa a trabalhar com aquele adulto, com aquela criança, ela diz assim, mas isso aí eu sei muito. Eu já fiz até essas atividades que você está passando e já fiz muito. Isso desestimula o aluno. Se é na academia, ele fala assim, eu já fiz tanto isso, eu estou muito além disso. Eu acho que eu vou procurar o outro professor, vou ver para onde ele foi. E vou também, porque ele já sabe o que foi feito comigo. Então, gente, esse caminho do conhecimento, né, das formas de você avaliar, ele é fundamental para a credibilidade do que nós estamos fazendo. Então, a gente vê assim, que o conhecimento científico, que o estudo, ele está como pano de fundo do valor que nós vamos deixar impresso em qualquer lugar que nós trabalharmos. E não é só em termos disso, porque a família também quer um retorno. A família tem um retorno da criança ou do adulto em períodos de questões de aprendizagem. Ela tem retorno do português, da matemática, da geografia. Qual o retorno que ela tem do profissional de educação física? Qual que é a obrigação nossa? Qual que é a especificidade nossa? Trabalhar corpo e movimento. Como que nós vamos testar? Como que nós vamos avaliar se ele adquiriu aquilo que foi proposto para ele adquirir naquela aula? Ou durante aquele tempo que você fez de previsão para aquela estimulação? Você tem que anotar alguma coisa. Nós temos hoje, especificamente, eu estou falando da bateria psicomotora do Fonseca. Nós temos inúmeras baterias. É porque ela é muito fácil de aplicar e ela tem um resultado muito bom. Ela tem uma significância de uns 80%, aproximadamente 80%. Então, é importante que vocês saibam disso. Se eu quero avaliar, aí já é outro assunto. Mas se eu quero avaliar desenvolvimento motor, eu vou usar o quê? A matriz analítica do Glarus. Então, para cada conteúdo, eu tenho o quê? Eu tenho testes diferenciados. E eu posso deixar tudo isso documentado. O próximo que vier, ele vai pegar as minhas anotações. E é bom que a escola saiba disso, que o dono da academia saiba disso. Por quê? Porque na hora que o próximo vier, ele também vai ter que deixar documentado. Porque se verdadeiramente há um rodízio muito grande de pessoas, todos deveriam deixar. Para quê? Para que haja essa credibilidade do nosso trabalho. Então, às vezes, o professor fala assim, mas eu não sou valorizado. Mas ele, às vezes, não está
nem registrando o que ele faz. Eu não sei se vocês já ouviram essas falas, mas eu que estou no mercado de trabalho há bastante tempo e na prática também há bastante tempo, eu ouço isso constantemente. Eu passei por esse caminho, assim como todos estão passando, eu passei por esse caminho. E onde foi que eu busquei a melhorar, mudar isso aí? Foi no conhecimento, na forma de trabalhar, para ter o quê? Sustentabilidade do que nós estamos fazendo e do que nós estamos falando. Amanhã eu chamo um pai para conversar, eu quero conversar com ele, porque o filho está com... Eu estou observando que ele não está evoluindo psicomotoramente falando. O grupo todo está evoluindo e esse não está. O que tem aí? Então eu vou precisar da direção, eu vou precisar do serviço de orientação, eu vou precisar de aliar a família e os meus conhecimentos científicos. Eu vou ter que conversar com esse pai, com essa mãe, com esse responsável de alguma forma. Eu vou ter que explicar o que está acontecendo e eu vou ter que mostrar o que eu fiz. Então, esse trabalho, gente, eu sei que demanda de conhecimento e tempo, mas ele é muito importante. Por isso que eu quis falar um pouquinho dele aqui. Tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode postar aí, tá? Eu quero lembrar vocês de que esse material eu vou deixar gravado, que você possa ver outros momentos. E quem sabe numa oportunidade a gente volta a falar disso e até mesmo a falar dos testes. Mas é uma coisa mais detalhada e não dá pra gente falar tudo aqui só nesse momento. Agora amanhã eu também vou estar falando aqui nesse horário de 20 horas sobre os termos básicos do desenvolvimento e aprendizagem motora, que é outro conteúdo fundamental para que a gente conheça, para que a gente saiba usar os termos nos locais corretos, tanto na nossa fala quanto nas nossas anotações. Mais um item importante para mostrar o nosso conhecimento, demonstrar o nosso conhecimento. E é assim que nós vamos tecer uma teia de valorização da nossa educação física. Tá bom? Boa noite para todos vocês. Obrigada, um abraço e amanhã nós vamos estar aqui nesse mesmo horário de hoje.